Paju, chegando na área, seja bem-vindo. O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, que escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta dando um rolê de bike, andando de magrela, escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e também no momento agendado para estudar o português. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. E este episódio eu tenho visita e você terá a publicação em vídeo no meu canal. Bem-vindo, Gustavo. Tudo bem? Oi, Ju. Boa tarde aí do Brasil. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado por me convidar ao podcast. Estou muito feliz de te acompanhar nesse episódio que eu desejava muito desde que comecei a escutar o podcast e é um sonho feito realidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. A sua participação aqui é importantíssima para mim, para o podcast, para os ouvintes também, para quem nos escuta. Eu pensei em fazermos a nossa gravação em 2 momentos. Num primeiro momento, gostaria que você falasse sobre como foi a dedicação para a aprendizagem da língua portuguesa e como foi, Gustavo, a sua preparação para o exame CELPE-BRAS. E aí depois, uma conversa, um bom bate-papo sobre Brasil, Colômbia, a sua experiência, a sua vinda para o Brasil. Mas agora surgiu uma outra curiosidade. Como foi que você encontrou o podcast Falar Português Brasileiro e desde quando você é meu ouvinte? Então, podcast, realmente eu encontrei primeiro o canal da YouTube. Eu estava procurando material, estava na busca de material para ter uma melhor preparação para o exame CELPE-BRAS. Isso foi em 2022, agosto, eu acho, que eu comecei essa busca de material. Eu encontrei seu canal da YouTube, achei ótimo, achei maravilhoso. Todo o conteúdo que tinha no canal, eu estava de parabéns. Cada secção do exame explicada, as dicas que você dá no canal. Isso foi ótimo para mim, para conhecer muito bem a estrutura do exame. E aí, lógico, tinha link para escutar o podcast. Eu comecei a escutar o podcast e aí, desde o primeiro episódio, eu consegui aprender novo vocabulário, muitas coisas da cultura brasileira que eu não conhecia. E cada episódio realmente é uma experiência muito boa para aprimorar a língua portuguesa. Ai, obrigada. Fiquei com vergonha. Eu sou tímida. Bom dia, vou contar uma história, Gustavo. Estávamos eu e uns amigos de carro viajando. Nós estávamos indo para Bonito e um dos colocou o episódio no rádio para tocar. Nossa, eu quase enfiei embaixo do banco. Era o primeiro ano do podcast. Ali estava começando o podcast, tinha talvez 5, 6 meses de postagem, 15, 20 episódios no máximo, talvez. E ele foi lá e colocou um episódio para tocar. Eu assim, quê? Tira isso, tira isso. Tira isso, não quero me estudar. E eu fiquei morrendo de vergonha da situação de estar ali tocando no radinho do carro. Mas acredito, você faz um trabalho ótimo, um trabalho excelente de divulgação, de compartilhar o conhecimento. E isso é muito valioso. Nós que agradecemos, nós, os ouvintes, agradecemos realmente essa oportunidade de conhecer a língua portuguesa, com toda a sua experiência, né? Como professora de português pelo mundo inteiro. Eu já fiquei sabendo que você foi para o Paraguai, para Timor, para vários lugares. Então, é para a gente um grande privilégio escutar sempre o podcast, atender as dicas do CELPE-BRAS. Muito bom. E eu que agradeço muito. Eu costumo dizer, Gustavo, que eu faço o que eu posso, como eu posso e quando eu posso.
Mas se eu falar que Uhum. eu vou fazer e farei mais rápido do que um brasileiro, porque o brasileiro ele fala que vai fazer e às vezes não faz. E não faz. Aqui na Devido, Colômbia é igual. então, devido às minhas andanças, ou seja, devido a essa minha caminhada ensinando português pelo mundo, o contato com muitas culturas, eu aprendi que quando a gente fala que faz, nós devemos fazer. Isso me Uhum. distancia um pouco da cultura brasileira, porque É depende, ótimo. com os Uhum. alunos. Porque com os amigos eu falo que eu vou fazer e eu não faço, eu esqueço. Mas para aluno, eu vou fazer, eu faço, pode demorar um pouquinho, mas acaba saindo, acaba tendo o que eu prometi. Agora os amigos, esquece. Se não for do interesse, nós não fazemos. Obrigada, Gustavo, pelo comentário, obrigada pelo reconhecimento, principalmente, eu acho que isso que motiva a continuar fazendo e eu faço. Segunda-feira tem episódio novo na área saindo aí para todos os ouvintes. Eu falo o que eu faço. Saindo do forno, saindo do forno. E Sai. fazendo, Isso, fazendo novo episódio. Muito bom. E eu que exatamente. agradeço também. Gustavo, quando e como você começou a aprender português? E qual foi esse interesse pelo idioma? Eu vou começar bem pelo começo. Certo? Foi um pleonasmo. Vou começar pelo bem o começo. Ok. De criança, eu assistia um canal brasileiro, um canal de televisão, chamado Band. E aí, eu ficava encantado com português, até eu aprendia as propagandas do canal. Ah, segunda a sexta, 4:30 da tarde. Oferecimento. E aí aprendi as propagandas. Então, sempre foi fascinante a língua portuguesa. Já quando estava na faculdade, eu sou engenheiro ambiental, fazia engenharia ambiental na faculdade. A universidade oferecia aulas de português. Eram 4 níveis. Então, eu decidi recuperar um pouco dessa paixão que tinha quando criança pelo idioma. E eu aprendi a primeira aula de português. Aí aprendi demais, aprendi muito o idioma. Eu achava que a língua portuguesa era bem parecida com o espanhol, mas a minha professora, o nome dela é Thelma, ela é de Recife. Ela focou muito nas diferenças entre ambos os idiomas. E isso, Ju, foi fundamental para o aprendizado. E é uma dica que eu quero deixar para os ouvintes, sobretudo os hispanofalantes, para eles focarem nas diferenças desde o começo. Que, por exemplo, ela falava muito um exercício assim. Ela falava: ah, você na sua mente vai traduzir a seguinte frase para o espanhol. Eu vou no escritório, depois vou para a oficina a colocar a borracha no carro. Ah, Em espanhol, opa, essa frase tão curtinha é engraçada, bem sabendo. Borracha em espanhol é bêbado. Borracha em espanhol é bêbado. E escritório e oficina são palavras que têm diferentes significados em língua espanhola. Em espanhol, escritório é escrivaninha. uhum, Oficina em espanhol é escritório. Quando você fala de oficina em espanhol é taller, taller. Então, essa frase tão curtinha que a Thelma ensinou pra gente desde o começo foi fundamental para eu perceber as diferenças dos idiomas e aprimorar o português focando nas diferenças. Então, foi assim que eu avancei muito rápido no idioma. Eu fiz 3 níveis de português na faculdade. O primeiro nível, como falei, foi com a Thelma. O segundo nível foi com a professora Sônia. Ela, infelizmente, já faleceu. Deixou uma marca muito profunda, porque ela também focava nas diferenças, e aí foi que eu aprendi direitinho a gramática, o português, o subjuntivo, o infinitivo pessoal, todas essas questões que são bem complicadinhas do idioma. Ela fez seu melhor para ensinar para gente. Foi ótimo. E estou falando do ano 2011, quando eu saí da faculdade, e aí meio que português ficou um pouquinho engavetado, ou guardado, que eu pretendia fazer mestrado no Brasil, mas coisas não deram certo, aconteceram muita coisa para eu não ir para o Brasil.
naquela época. O português ficou engavetado até 3 anos atrás, quando eu conheci minha namorada. Ela é de São Paulo. Olha o amor. Ela é de São Paulo. E aí, consegui recuperar a prática do português, sobretudo a parte da fala. Eu quase não falava idioma. Com ela, lógico, eu tinha que falar idioma, e aí fui ter as gírias, aprendi o português falado, o português, a cotidianidade. Agora, no ano passado, foi que eu decidi apresentar o CELPE-BRAS para medir esse nível de português, para ter oportunidade. O exame, a pessoa ser certificada, abre oportunidade no Brasil e no mundo, né, para a pessoa ter conhecimento com certificação da língua portuguesa, né, nesse caso, do Brasil. Então, aí decidi me preparar para o CELPE-BRAS. Eu fui pegando materiais de várias fontes, e aí foi que encontrei seu canal da YouTube. E foi ótimo porque foi a preparação definitiva, com seus materiais, com suas dicas. Sobretudo, as dicas foram importantíssimas. Cada dica sobre a estrutura do exame, sobre aquilo que tinha que ser tomado em conta, né, no exame, né? E foi assim mesmo, no exame CELPE-BRAS. Mas isso já é outra história, porque o exame foi longo e foi difícil. Eu achei difícil. Por que você achou difícil, Gustavo, o exame? Você estava preparado? Eu achava que estava bem preparado para o exame, já tinha muito conhecimento do idioma. Mas o exame foi difícil por duas razões. A primeira, o tempo. O tempo é limitado para fazer as tarefas. O tempo é limitado, sobretudo, na parte escrita, onde você pensa que as tarefas podem ser completadas 3 horas. Você olha 3 horas, um monte de tempo. Mas, quando a pessoa já fica na frente do exame, das tarefas, das coisas que tem que ser escrito, do jeito que tem que ser escrito, e, sobretudo, pensar no gênero textual específico, já aí o tempo começa a correr. E, para mim, foi difícil, sobretudo, você não vai acreditar, é difícil de completo. Não acredito, é o mais fácil. Não é que é o mais fácil, não, mas é o mais gostosinho de se fazer. Mas, sabe, foi difícil para mim, porque eu estou muito acostumado a trabalhar com texto prosa formal, sim, muito formal. Eu trabalho em órgão do governo, então aí tem que fazer muito relatório, tem que fazer documento muito formal. Então, fazer um panfleto foi desafiador para mim. Foi pensar com um publicitário, um profissional de propaganda. Pensar como colocar as informações, como vou fazer para comunicar. O caso do CELPE-BRAS, o caso do exame era algo sobre uma cachoeira. Eu lembro que era algo sobre uma cachoeira, um parque perto de Brasília. Braslândia. Braslândia, isso. Então tinha que comunicar todos os detalhes que eram dados no áudio, e além disso, tinha que colocá-lo de um jeito que fosse atraente, um panfleto. Imagina, então, também foi desafiador, mas foi um exercício muito bom. Mesmo assim, tirou tempo dos outros exercícios. Eu lembro que o primeiro exercício era fazer um roteiro para uma página web, a partir de uma leitura sobre a mandioca. O segundo exercício era o áudio. Não, a leitura sobre a mandioca, desculpa. Era um vídeo sobre a mandioca. O vídeo, exercício de vídeo. Eu estou abrindo aqui. Que era um vídeo sobre a mandioca. O segundo exercício já era sobre a Braslândia, que era fazer panfleto. Isso. O terceiro exercício escrito era um negócio sobre designer indígena dos Ticuna, e era um e-mail. Era um e-mail que o gerente de venda tinha que escrever para gerente de produto. Não me lembro bem, mas tinha que escrever um e-mail falando das bonecas. Eram bonecas indígenas. A inclusão das bonecas indígenas no catálogo de produtos da loja. Exatamente, era isso. As bonecas indígenas. E o quarto exercício era uma carta de um leitor preocupado com varíola. Isso, com as duas últimas amostras de varíola que existem no mundo. Uma nos Estados Unidos e outra na Rússia.
Então, o leitor estava preocupado e estava sugerindo que as amostras fossem destruídas, ou estava colocando combustível. Se você perder tempo na segunda tarefa, no caso o panfleto, que foi o que você teve mais dificuldade, Gustavo, a sua quarta tarefa vai sobrar aí 10, 15, 20 minutos para você fazer ela todinha. Eu costumo falar para os alunos que programe, marque o tempo entre 35 e 40 minutos no máximo para cada texto, para cada produção, e considere fazer o rascunho e passar o rascunho para a folha definitiva dentro desses 35, 40 minutos. Então, eu tive que fazer o rascunho, tive que fazer um rascunho de cada tarefa. E passar o rascunho, aí também gastava tempo. Sobretudo, eu percebi isso com a tarefa do e-mail, que foi a última. E precisa de tempo. Gustavo, você disse que você trabalha num órgão do governo e que você escreve fazendo os relatórios, tudo mais. Você acha que o fato de você ter uma prática de escrita, mesmo que seja na sua língua materna, em espanhol, facilita o CELPE-BRAS? Com certeza facilita, porque a prática da escrita dá para você muitos elementos que são comuns a todos os gêneros textuais. Por exemplo, a coerência, o uso das palavras adequadas segundo um contexto, que não é a mesma coisa que um relatório técnico, por exemplo, que escrever texto de divulgação, que é para mais não. O alvo, público menos técnico. Então, eu tenho que fazer vários tipos de relatório, informa sobre os dados estatísticos. Eu trabalho com a pesquisa estatística da Colômbia. Então, aí, tem que ter nível muito técnico para explicar algumas questões estatísticas e também tem que ter uma linguagem um pouco menos técnica, mais geral, para explicar as questões para o povo, da pessoa que vai ler um documento, mas não é estatístico, é um político, por exemplo, não uma pessoa interessada na informação, mas não esse nível tão alto, tão técnico. Então, a escrita, a prática da escrita é bem importante. Eu acho que para qualquer exame de idioma, que aí você cria um hábito, você cria um costume, ter essa coerência nas ideias. Por que eu te perguntei isso? Bom, eu sei a resposta, eu sabia a resposta técnica já, né? Mas eu queria que uma outra pessoa falasse isso, que não fosse a professora. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, a minha pergunta, ela tinha uma intenção, e uma intenção de que as pessoas, que os ouvintes que fossem fazer a prova, escutassem o quão é importante escrever até no idioma materno para fazer o exame CELPE-BRAS, mesmo sendo um exame de proficiência em língua portuguesa, ou, como você mesmo disse, Gustavo, em qualquer idioma, quando você escreve no idioma materno, ajuda, contribui de certa forma, porque é a organização da coerência, organização do raciocínio, passado na escrita. E por mais que raciocínio em português seja de uma forma, em espanhol de outra e alemão de outra, se você tem os idiomas que você fala bem consolidado na sua mente, você escreve, você fala em qualquer um deles. Mas essa consolidação, esse conhecimento do idioma, ele deve ser trabalhado, deve ser praticado, porque afinal, se nós aprendêssemos a falar um idioma da noite para o dia, eu falaria vários. Acho que todo dia eu ia acordar sabendo um diferente e só apertaria o play ali para começar a falar. E não é bem assim, né? Precisa treinar. Precisa treinar o que chama as 4 habilidades. Precisa treinar a escuta, precisa treinar a leitura, precisa treinar a fala e precisa treinar a escrita. Cada uma dessas habilidades precisa de um trabalho constante. Todo dia um pouquinho. Exatamente. Sobretudo aquelas habilidades em que a pessoa se sente mais fraca, menos proficiente.
Por exemplo, em todos os idiomas que eu aprendo, seja inglês, seja português, a minha fraqueza sempre é a fala. Fala para mim é difícil, porque mesmo em espanhol eu não falo muito. Não sou muito falante, muito bate-papo. Eu sempre preferi escrever. Mas, olha só, que estou falando muito com minha namorada, eu me soltei mais nessa habilidade que tinha pouco desenvolvida. Então é importante para qualquer pessoa que esteja aprendendo idioma focar nessas partes que ainda não tem muito domínio. No caso é a fala, então eu acho que melhorei bastante. Gustavo, talvez as pessoas, os alunos, os ouvintes, pensem que eu sou uma pessoa extremamente tagarela. Tagarela é quem fala muito. Tagarela. Linguareira também se fala, né? Também. São sinônimos. Mas eu, fora da aula, fora do podcast, ou seja, eu no meu dia a dia, eu não falo muito. Eu sou Olha muito só. mais de ouvir do que falar. Então eu entendo bem o que você está falando aí sobre não falar muito, não ter esse hábito de conversar muito, porque eu também não falo muito no meu dia a dia. Uhum. E também as amigas, família, pedem para que eu fale mais rápido. Porque isso É aqui verdade. que eu estou conversando com você, essa velocidade da minha fala é a minha velocidade normal. E aí a minha mãe, por exemplo, fica, fala mais rápido, menina. 2 horas para contar uma história. Não quero falar Isso nada, não. me lembra das leituras que fazia quando criança na escola. Sempre falava, fala mais rápido, vem mais rápido. Não, gente, para Acelera, acelera. acelera. Para quê? Não, Sejamos a vida é calma, tranquilos. exatamente. A vida é calma, leva a vida leve. Vamos falar devagarinho. Concordo com você, Gustavo. Agora, a curiosidade, qual foi o seu nível de certificação? Ah, Para não ficar convencido, muito convencidão não. Nem lindo, foi uma surpresa para mim. Eu esperava tirar o intermediário superior. peraí. Interrompendo mesmo. Antes de você revelar o seu nível de certificação, a hora que você viu, qual foi a sua reação imediata? Você pode continuar aí o seu raciocínio do intermediário superior e responder a minha pergunta depois. Ah, tá bom. Como eu falava para você, eu estava esperando, né? Eu falei, eu vou tirar um intermediário superior, máximo, um avançado. Então estava muito, assim, com ansiedade, muito ansioso, muito afoito para ver o resultado, afoito mesmo. E quando você falou, que já saíram os resultados, já saíram, estava aí atento, estava atento ao resultado. Então, eu fui, a página não abria, não encontrava o PDF por lugar nenhum. Eu entrei em desespero. Eu estava na manicure a hora que eu vi o resultado. Eu não tinha como mandar PDF para ninguém, não tinha como eu fazer nada. Estava fazendo as unhas. Eu estava olhando o canal do YouTube e um monte de pessoas também estavam na mesma ansiedade de saber o resultado e pediam para você, professora, aí, manda o PDF, manda. E agora já sabemos a razão. Não podia. A manicura. Já fiquei sabendo. Não dava. Enfim, que encontrei o jeito de ver o PDF, eu abri o PDF. Então, a primeira coisa que eu fiz foi não procurar meu nome com a ferramenta que tem um programa, né? O PDF profissional, diretamente. Não queria. Eu queria procurar assim, dar como essa pausa, tá? Para procurar. E eu fui para avançado. Para avançado. Posso aplicadores no exterior. Avançado. Como assim? Emoção.
Eu fui para intermediário superior. Depois. Olha, até encontrei o nome de uma amiga que também tinha apresentado. Ah, minha amiga tá aqui. Eu não. E aí decidi procurar meu nome com a caixinha. Escrevi meu nome quando assinalou. Aí indicou. Nossa, avançado superior. Eu teria reagido assim. Ah, eu fiquei surpreso. Eu não esperava essa contagem tão alta. Sabe por quê? Porque eu achava que não tinha feito um bom trabalho no panfleto. Eu estava com tanta dificuldade para fazer o panfleto. Não achei que essa tarefa tinha de algum jeito atrapalhado o resto do exame. Né? Porque sabemos bem, a gente tira uma nota baixa, uma tarefa, fica essa nota baixa, não importa as outras notas, não importa as Não, outras quantas. é somado. Ah, é uma soma? As 4 notas da prova escrita é somado Sim. e dividido por 4. Ah, tá bom, mas A nota atrapalha, baixa, né? no caso, por exemplo, se na parte escrita a sua pontuação, a soma, foi para o nível intermediário superior e a sua parte oral foi para o avançado superior, quando tem a discrepância em relação às habilidades, é que a certificação é atribuída pelo nível mais baixo. Ok, entendi. Então, Então, o eu seu pensava, panfleto não teve uma nota baixa. não, porque se foi avançado superior, e que em ambas as provas, escrita e oral, teve avançado superior. Exatamente. Isso foi. Então foi uma surpresa, tá? Porque, como eu te falei, eu pensava que o panfleto tinha atrapalhado tudo. Estava, tudo bem, um avançado, um intermediário superior, ótimo. Mas essa avançado superior foi uma surpresa muito positiva para mim. E eu fiquei feliz. Eu só falei para você, Ju, eu tirei avançado superior. E aí publicou no Gustavo, seu Instagram. aquela mensagem, eu tive essa reação e eu te mostrei agora, caso eu estivesse na sua situação. A hora que você me mandou a mensagem dizendo o avançado superior, eu, Muito obrigado por compartilhar essa reação comigo. A reação minha foi mais interna, né? Mais de alegria interna. A reação externa foi mais surpresa. Como assim? Avançar o superior? Mas eu não te falei da prova oral. Eu não te falei ainda da prova oral. Foi também interessante. quais foram os temas para você? Bom, eu já contei, né? Que sou engenheiro ambiental. Sim. Então, eles avaliam muito os temas baseados nos interesses pessoais. Eu decidi isso. Há controvérsias. Sim, mas no meu caso, foram bem, os temas tinham a minha cara, foram bem nos interesses. Então, os temas que foram propostos, o primeiro deles, o primeiro elemento provocador, foi uma foto de um robô. O robô falava desses programas automáticos que estão agora de moda, que são chamados de chatbot. O chatbot que conversa com você, um aplicativo, por exemplo, tipo WhatsApp. Você vai para uma linha e você conversa, por exemplo, para marcar hora com o médico. Agora, é tudo pelo chatbot. O primeiro elemento provocador era um robô falando sobre isso, sobre o chatbot. Este aqui. Exatamente. Essa era o desenho. Então, foi mostrado para mim esse desenho, perguntaram para mim, o que você viu na imagem? Escreve a imagem. Escrevi o chatbot e falei de uma experiência pessoal com o chatbot. Foi uma experiência, é um programa de intercâmbio de idiomas. Tem para falar idiomas. Eu acho que você conhece, se chama Tandem. Sim, Tandem. excelente. Excelente. Muito bom, a gente tem esse pessoal muito legal para falar português, para falar inglês, alemão, vários idiomas. Mas minha experiência pessoal nesse programa foi a seguinte: do nada, estava aí no programa, conversando com alguma pessoa, e do nada chegava uma mensagem, geralmente de uma mulher chinesa ou
japonesa, uma mulher do Oriente Longe. Então chegava a mensagem para mim: oi, tudo bem? Ela cumprimentava em inglês. Então eu respondia: oi, tudo bem, obrigado. Então, aí seguia a conversa e de repente a mulher começava a falar de investimentos em criptomoedas. Sempre era a mesma situação. A mulher falava: ai, que gosto de vida boa, eu vivo nos Estados Unidos. E sempre falava: eu vivo em São Francisco. Sempre assim, era sempre o mesmo papo. A mesma conversa para dois amigos. Eu vivo boa. em São Francisco. Eu vivo em São Francisco. Não, eu tenho muita grana. Eu invisto. E aí começava o papo dos investimentos em criptomoedas. E eu percebi que vários perfis com foto de mulher chinesa, japonesa, tinham o mesmo papo, exatamente. Só que variava em alguns detalhes. Por exemplo, às vezes morava em São Francisco, outras vezes morava em Nova York, mas sempre era assim a cidade sofisticada, a cidade importante. E sempre acabava de criptomoedas, investimento em criptomoedas, sempre. E era um padrão que seguia a moça falando, e aí eu percebi que era um chatbot. Eu falei essa experiência para a professora que estava aí avaliando, especificamente aí dessa questão. Eu falo isso para os alunos, Gustavo. Traga a sua experiência, conte a sua história, fale, porque quando nós falamos, quando nós nos remetemos a um passado, possivelmente esse passado, essa narrativa, ela dificilmente ela aconteceu em português. A experiência, Assim. a nossa memória, majoritariamente, ela está no idioma materno. Quando a gente traz uma história para contar em um outro idioma, primeiro nós forçamos mais o nosso cérebro. Vai ser uma verdade, porque mentir no idioma estrangeiro é difícil, não é todo mundo que consegue. Mentir não. Criar uma ficção é difícil. Então, quando você fala de você, da sua história, da sua narrativa, da sua experiência, da sua vida, você traz mais elementos para essa interação com o professor e você até consegue prender a atenção dele. Eu tenho certeza, bom, eu posso imaginar que ela fez duas perguntas para você no máximo e você ocupou todos os 5 minutos, não foi? Foi. Ela perguntou para mim, bem, como você descreve a imagem? Descrevi e aí passei a falar da minha experiência. E a outra pergunta que ela fez teve algo a ver com segurança. Teve algo a ver também com segurança. Não lembro bem, mas foi nesse sentido. Mas eu destaco aqui, que também você falou, a experiência pessoal nesse chatbot. Experiência pessoal, a sua opinião, como é, o que você viveu, o que você viu e ter o domínio da situação de entrevista, que você domina mostrando conhecimento no idioma, não ficando vulnerável. Depois o segundo elemento, qual foi, Gustavo? Bem, o segundo elemento foi dono da Porta dos Fundos. O criador da Porta dos Fundos. Eu falo dono, né? Mas é o criador. Fábio Porchat. Sim, exatamente. Que ele também agiu como empreendedor em outras empresas, mas ele foi o criador da Porta dos Fundos. Então aí, eu tinha várias experiências pessoais na Porta dos Fundos. Por quê? Porque eu, quando fui para o Brasil, em dezembro de 2021, eu assisti um filme. Eu acho que você também ouviu falar dele. Juntos e Enrolados. Juntos e Enrolados, que o protagonista é o Rafael Portugal, que é parte da Porta dos Fundos. E aí eu falei para ela, a professora, ele é o criador da Porta dos Fundos. Eu gosto muito da Porta dos Fundos. Tem Instagram, tem Facebook. Eu curto muito os sketches,
as pecinhas que eles fazem para falar alguma piada, alguma coisa. E o Rafael Portugal faz parte desse grupo. Então aí comentei para ela a experiência pessoal, que se Porta dos Fundos, mas o foco da imagem era o papel do cara como empreendedor. Então aí ela perguntou para mim sobre empreendedorismo, quais eram os riscos disso, é um empreendimento na internet. Ela perguntou para mim quais eram os riscos do empreendedorismo na internet. Então aí eu falei muito de... Vou interromper, Gustavo, desculpa, Sim. mas achei importante. O exame trouxe a imagem do artista como empreendedor e falando empreender na internet. Você teve a tranquilidade para conhecer Portas dos Fundos. Num primeiro momento, um candidato que não tem segurança, não esteja tão preparado, a hora que ele vê a imagem dessa pessoa, o nome do programa, e ele vai, eu não conheço, nunca ouvi falar, vai entrar em desespero, vai ficar nervoso, a mão vai suar. Mas você mesmo está dizendo que a pergunta era sobre empreendedorismo. Quais são as vantagens de se empreender na internet? Então, o Celtibras tem muito disso de usar, mas não perguntar propriamente da pessoa ou do objeto, mas é a simbologia ali demonstrada na imagem. Quem é ele? Ele é um artista, mas ele é um empreendedor. Empreender. Opa, o tema é empreendedorismo na internet, o que esteve aí muito em alta nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Empreendedorismo. Então, o foco da imagem era o empreendedorismo. Só que eu, como conheci a Porta dos Fundos, eu bati muito papo sobre isso também. Então, isso também foi, eu acho que um ponto a favor. Esse é um pouco o contexto também do cara, que ele faz, aí um pouco para relaxar lá dentro. E te tranquilizar também, né? Sim, é verdade. Mas, particularmente aí, as perguntas sobre empreendedorismo, eu achei um pouco as mais difíceis, porque é o tema que eu menos dominava. Então aí falei um pouquinho de empreendedorismo, falei um pouco dos riscos de empreendedorismo. Eu lembro muito bem dos riscos, apesar que não está aí no espelho, você mostrou na tela, a gente falou dos riscos de empreender. Então, falei que, às vezes, o empreendedor na internet corre o risco de não acordar a confiança suficiente dos clientes, porque tem muito risco de, quando você vai comprar uma coisa e essa conta é golpe, tem muito risco de golpe. Então eu falei para ela isso. O empreendedor na internet é frequentemente associado com golpe. Eu já passei por isso. Várias vezes. Eu vi o seu canal no YouTube, eu acessei a sua página, mas isso pelo WhatsApp. A pessoa entrando já viu o canal no YouTube, acessou a minha página, já conseguiu o meu WhatsApp, que é possível encontrar em algum lugar ali, tem o meu contato, mas eu só vou comprar o seu curso, só vou fazer a minha inscrição com você depois de uma chamada de vídeo para eu ver que você existe, não é golpe. Não foi uma, não foram 2, nem 3 vezes que as pessoas me falaram isso. Internet tem que tomar cuidado. E eu adoro, Gustavo, quando isso acontece. E se me pedem uma chamada de áudio, eu falo, não, eu quero fazer uma chamada de vídeo para que eu veja você também. Porque afinal vai ser meu futuro aluno, né? Aqui não tem golpe. E no Brasil a gente tem que tomar cuidado, um pouquinho de cuidado sim com os golpes. No Brasil não, acho que em qualquer país. Em qualquer país, mas no Brasil, vou te contar, teve um surto de golpe por essa modalidade que um cara fala para você, é que eu sou da sua família, eu tá falando seu tio, tá falando seu pai. Isso aconteceu com minha sogra. Sério? Isso aconteceu com minha sogra. Ela
ela tem um filho, né? O cunhado. Alguém falou, que eu sou seu filho, eu preciso que você transfira para mim um dinheiro, mas é já que você tem que transferir. Ela, sem saber, transferiu um monte de dinheiro, perdeu, pela Pix, né? É o sistema que vocês têm. Meu Deus, não Sim, pode, sim. tem que ficar esperto com essas coisas. Tem que ficar muito esperto mesmo. Tem que ficar. E aqui também na Colômbia, aqui também tem muita golpe, sobretudo com bancos, sobretudo com órgãos do governo que cobra multa. Chega muito correio assim, muito e-mail, que fala, que você foi punido pela alfândega, que é chamada de DIAN. Você foi punido pela DIAN, que você não pagou impostos. Então, lógico, a pessoa fica, como assim que eu fui punido? E abre o correio, aí tem uma link, a pessoa abre o link e insere os dados, e aí acabou, aí já era. É. Aí já não tem jeito. Já perdeu dinheiro, deu os dados pessoais, e os caras, os criminosos, entram nas plataformas, aí no banco, pô. Então, tem que ficar muito esperto, pelo menos. Sempre que chega esses e-mails, eu sempre faço cara assim de incredulidade. Eu Não não abro. atendo. O meu celular também, se for ligação, eu só atendo se for número que eu já tenha registrado na minha agenda. Uhum. Felizmente, os smartphones hoje em dia, eles vêm lá com aquele reconhecimento de número de chamada, já identifica se é spam. Se for um número registrado de empresa, já aparece o nome da empresa. Uhum. Nesses casos, se tiver o registro, aparecer o nome da empresa, eu penso se eu vou atender ou não, mas do contrário, não atendo o telefone porque eu não quero receber um golpe. E realmente temos que cuidar disso aqui no Brasil. Muito mesmo, muito mesmo. Se cuidar e ficar espertinhos aí. Qualquer coisa. Sim. Ninguém quer passar por golpe. Exato. E o terceiro elemento, Gustavo? O terceiro elemento, Ju, foi sobre material reciclável de mandioca. A mandioca foi a chave do exame. E aí eu acho que esse elemento surgiu pela minha profissão, de engenheiro ambiental. Sim, aí falavam da startup, da mandioca que se torna adubo, né? Porque são copos feitos de farinha de mandioca, um negócio de mandioca, que se torna adubo para o solo. Então aí perguntaram para mim primeiro, descreve a imagem, né? Descrevi. E a outra pergunta acho que foi a terceira. Sim, acho que foi a terceira. Porque as embalagens são consideradas um grande problema para o meio ambiente. Então aí falei, lógico, as embalagens, aí sim, já tenho certeza que foi essa pergunta. Aí falei que as embalagens de plástico geralmente são feitas de materiais que não se decompõem com o tempo. Não se decompõe com o tempo. Então, desse jeito, permanece no ambiente vários milhões de anos. E que esse material feito de mandioca, por ser um material natural, fica tanto tempo no ambiente que sofre uma degradação muito rápida. Então, é por isso que tem essa vantagem. E aí, então, eu atendi um conselho muito bom que você deu para mim, sobre conectar o tema que está sendo falado com os anteriores. Então, aí eu falei, esse negócio... Isso, Gustavo, eu treino com os meus alunos para que eles façam, ou, se possível, se os três elementos tiverem essa possibilidade, para que eles tentem conectar um com o outro. Exatamente. Eu conectei esse elemento com o empreendedorismo. Falei, você tem essa grande possibilidade
que se você produzir material biodegradável que esteja amigável com o ambiente, tem uma grande oportunidade de empreendedorismo, nesse caso, que estão precisando desses novos materiais. Uma empresa, uma questão de empreendedorismo nesse sentido poderia render muito, dar muito lucro para uma pessoa. Eu falei assim. Excelente. Arrebentou no avançado superior, hein? Mas eu não achava. Eu achei que o completo tinha atrapalhado o negócio. Então, eu achava, tá bom, um avançado, tá bom, intermediário superior, já sei, sem problema. Mas avançado superior, uau! Você pode pegar o seu certificado, colocar num quadro e colocar aí na parede, por favor, porque você viu a quantidade de pessoas que têm esse nível de certificação, tanto nos postos aplicadores fora do Brasil, quanto aqui no Brasil. Foi. É um grande orgulho para mim. Fiquei depois mal empolgado. Agora, Gustavo, o que você vai fazer com o seu certificado, além de colocar num quadro na parede? Além de colocar em uma moldura? Em uma moldura, isso mesmo. Uma moldura. Bem, eu já coloquei o certificado nas minhas redes sociais, redes sociais profissionais. Eu tenho LinkedIn, eu tenho outra plataforma chamada Upwork, para trabalho remoto. Então aí já coloquei o certificado. Eu acho que é um pulo muito importante para eu pegar trabalhos do Brasil. Pretendo trabalhar remotamente com o pessoal do Brasil. E se eles têm um certificado avançado superior em português, hoje tem uma grande vantagem. Porque o que acontece? Muitas pessoas aqui na América Latina acham que porque falam espanhol já tem proficiência em português, então vão falando portunhol, qualquer brasileiro. Então, o fato de ter o certificado, já um documento do governo, documento oficial, já faz a diferença. Não falo portunhol, falo português. Né? Então, é uma grande vantagem para mim, uma vantagem pessoal. E lógico, um aliciente, algo muito bom para eu estabelecer um futuro no Brasil. Pode ser. Você pensa em reativar aquele projeto mestrado que ficou parado lá em 2011? Eu estou pensando, porque eu tenho muita vontade, sabe, de fazer mestrado no sul do Brasil. Eu gosto muito do sul do Brasil, eu gostaria de conhecer Santa Catarina, gostaria de conhecer a cidade de Curitiba, no Paraná. De fato, o mestrado que eu quero fazer se chama Mestrado em Ciências Geodésicas, é algo relacionado com geografia, com matemática e tal, aplicado ao estudo da Terra. E eu quero fazer esse mestrado na Universidade Federal do Paraná. Florianópolis. Então, não, Paraná? Em Curitiba. É em Curitiba, tem. Curitiba. Eu que estava lá em Santa Catarina ainda, viajando na Santa Catarina, nas praias Florianópolis, por isso que eu falei Florianópolis, não Curitiba. Mas sabe, assim, falando um pouquinho do meu desejo no Brasil, eu quero conhecer muito a cidade de Santa Catarina, mas não é praiana, é a cidade do litoral, uma cidade do interior de Santa Catarina. Eu não sei se você já ouviu falar dela. São Joaquim. Eu acho que é Serra. É frio e tem neve. É a primeira cidade que chega o inverno frio, talvez a única cidade, não é a única, tem outras também, mas é a cidade que está mais alta na serra e é a primeira que chega o inverno e a neve. É linda, mas eu não conheço. Eu tenho muita vontade de conhecer São Joaquim. Tanto é assim que desde o primeiro curso, a primeira aula de português, eu fiz um folheto sobre a cidade, falando de uma festa que tem lá, o Festival da Maçã. Comemora o Festival da Maçã em São Joaquim, no inverno. E é muito lindo.
muito nessa cidade, tenho muita vontade de conhecer esse Brasil que é tão diferente da imagem que a gente tem do Brasil tropical, do Brasil de praia, do Brasil verde e amarelo. Eu quero conhecer o Brasil nevado. Peraí. Então vamos fazer o seguinte, Gustavo. Nós encerramos essa primeira parte e voltamos aí para falar sobre o Brasil tropical, o verde e amarelo e o que você quer conhecer aqui no Brasil. Tá bom, combinado. Eu acho que quem for fazer o Celpibras agora, em outubro, ano que vem, daqui 2, 3, 4, 10 anos, as suas dicas, as suas sugestões são importantíssimas, porque afinal você está do outro lado da mesa, você foi, fez o exame, vivenciou este exame Celpibras, teve toda a sua preparação aí, que não foi pouca, e você trouxe a sua história desde criança, desde do programa da televisão que você aprendeu inicialmente, os comerciais, tudo muito lindo. Eu fiquei imaginando que você fosse falar do programa da Xuxa, Gustavo. Bem, eu não assisti a Xuxa porque, lógico, a gente assistia o programa, mas ela falando espanhol. Ela fazia o programa de Buenos Aires, eu acho, da Argentina. E ela falava todo espanhol. Não, eu nunca assisti o programa da Xuxa em português, mas ela falava que ela pegou espanhol. Então, sempre eu escutei ela falando espanhol. Porque para muitos candidatos, muitos alunos, muitos aprendizes de português aqui na América do Sul, a primeira professora foi a Xuxa em português. Mas olha só que nós tivemos a oportunidade de assistir o programa da Xuxa, mas ela já conversava sempre em espanhol. Ela não falava português naquela época. Eu lembro que um dos primeiros programas, um dos primeiros shows que eu assisti em português realmente, foi uma surpresa para mim, foi o Chaves. Chaves em português? O Chaves em português, lógico. Porque aqui na Colômbia, tínhamos a oportunidade de assistir um canal, o SBT. O SBT era quem tinha o Chaves em português. Foi uma grande experiência, sabe? Escutar o Chaves em português. Porque a gente, lógico, assiste o Chaves, que é aqui na América Latina chamado de Chavo. Chavo, né? E el Chavo, no México, é menino. Tem esse significado, menino. Para vocês brasileiros, Chaves tem um sobrenome. Sim. Mas pra gente, o nome do show é o menino, o rapaz. Então, assistir os personagens, a Chiquinha, que em espanhol é chamada de Chilindrina, o Seu Madruga, olha só, a surpresa para mim, descobrir que no Brasil, o personagem tem um nome diferente, porque o Seu Madruga é chamado de Dom Ramon. E o professor Girafales? Igual, esse é igual. Professor Girafales. Esse é o único que não muda de todos, eu acho. E Dona Florinda. A Florinda também não muda. A Bruxa do 71, qual era? Igual, você fala igual. A Bruxa do 71. Nhonho, igual, você fala igual. Nhonho. Kiko, você fala igual. Kiko. Tem outra. A prima do Kiko. Como se fala em português? A prima do Kiko. Não lembro dessa. Sim, ela tem uma prima que é a mesma atriz que faz a Dona Florinda. Não posso procurar. Não posso procurar. Tá bom. Eu não posso procurar porque nós estávamos lá na aula do Celpibras falando que hoje em dia as discussões são assim, o que não se sabe procura no Google. É verdade, com o Dr. Google. Exatamente, não posso procurar. Como chama? Tá. Lembra aí, Gustavo? Bem, em espanhol ela se chama de Pops. Pops. Em português também. Bem, mas é que em espanhol esse nome é muito engraçado. Em espanhol, Pops é um jeito de falar do cocô. Sério? Pops é um jeito de falar como cocôzinho. Nós não temos essa referência. Exatamente. Então, o nome tem graça em espanhol, porque é isso. Gente, não, nós perdemos essa referência do nome dela. Pops. Pops, sim. Então é assim. Foi uma grande surpresa para mim assistir esse show em português, porque
porque muda tudo, muda as referências culturais, muda o nome de um personagem tão importante como o Seu Madruga, né? Muda tudo. Então, para mim, foi fascinante assistir o show em português. Como eu te falei, propaganda, toda a parte dos caras falando, oferecimento, Guaraná, Antártica, falando assim, desse jeito. Oferecimento, Banco do Brasil, Banco, essa propaganda também era algo novo, assim, tá? A música, o som, o idioma, em propaganda tão parecida com a propaganda colombiana. Nós temos também parte comercial similar. Mas foi todo um descobrimento. E o português vindo aí desde a infância. Mas vamos lá, Gustavo. Muito obrigada por este primeiro momento. Vejo você daqui a pouco no nosso segundo momento. Este episódio ele vai para o ar possivelmente nesta semana já, ou talvez na próxima. É só o tempo de fazer o material. Mas obrigada por todas as suas considerações. Imagina, Ju, eu sou quem agradece essa grande oportunidade de lembrar dessas referências da infância, da faculdade, e como foi o processo com o Santo Brás, e sobretudo de falar português. Eu adoro falar português. Eu acho que eu sou mais aberto para falar em português e espanhol. Em espanhol você é silencioso, Gustavo? Eu sou silencioso, mas em português eu posso falar, eu posso ser tagarela. Ótimo. Falar sem parar. Obrigada, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia in Situ.